Tem gente que se pergunta: como é que eu vou explicar isso para os meus filhos? Como se fosse possível explicar o inexplicável. Porque independentemente de tom de pele, idade, gênero ou orientação sexual, amor é sempre amor. Um sentimento que não há ninguém no mundo que explique. E ninguém que não entenda. O Boticário. Olá, sejam bem-vindos a mais um DM Mulher. E no programa de hoje nós vamos falar sobre unhas. Esse procedimento que antigamente, a gente só fazia tirar a cuticulagem da unha, pintar, uma coisa básica. Hoje em dia tem alongamentos, seja de gel, seja de fibra. E para isso a gente convidou a Rafaela, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre todo esse processo. Rafa, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Oi, gente, bom dia para todo mundo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Rafa. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente quando você decidiu, que você tinha habilidade ou que você queria aprender mais sobre unhas. Ok, vamos lá. Primeiro, eu que agradeço por estar aqui. Segundo, gente, para começar a falar a verdade, essa profissão veio para mim a calhar assim. Eu não pedi nada disso, mas depois de muito tempo olhando para toda a minha trajetória, eu descobri que isso sempre teve na minha vida e eu nunca tinha percebido antes. Então, felizmente, esse é o meu primeiro emprego, eu sou autônoma, eu tenho um negócio e eu consigo realizar o sonho de outras mulheres, porque hoje em dia trabalhar com a autoestima de uma mulher, de pessoas em si, né? Hoje em dia não se trata mais de gênero, é uma coisa muito boa, é uma coisa maravilhosa saber que a gente faz parte da vida de uma pessoa. E o alongamento, hoje em dia, não é só mais uma unha, uma coisa, é uma forma de expressão também. Então, vale dizer que tem muita gente que se expressa através da sua unha. Eu tenho muitas clientes que têm um trabalho mais reservado e gostam de fazer unhas extravagantes porque é o estilo dela. Mas quando eu comecei com um clássico também, um alongamento. Era uma coisa mais. Como que eu vou explicar? Era mais tradicional, não tinha essas decorações, não tinha essa facilidade para hoje em dia, porque hoje em dia o meu foco é trabalhar com decorações, porque muitas das minhas clientes são mulheres que têm pouquíssimo tempo, então elas trabalham em 2, 3 empregos, precisam de agilidade e praticidade. Todas as decorações que hoje em dia eu faço são decorações permanentes, coisas que elas conseguem fazer e sair do ateliê prontas para um dia de trabalho como todos os outros, né? Mas quando eu comecei o alongamento ainda era um pouco difícil porque eu não tinha nada de experiência e até alguns 4, 5 anos atrás era bem escassa as informações que a gente conseguia encontrar na internet. Graças a muitas nail designers que desbravaram por aí, trouxeram esse conteúdo hoje em dia que facilmente a gente encontra no Instagram, encontra muito no Facebook, divulgações de pessoas que estão começando agora. É difícil começar nesse ramo, é bastante. Mas eu adoro e me identifico muito com a minha profissão em todos os dias. Uhum. Então, como eu falei no início, começou, essa popularização das unhas, de procedimentos de alongamentos, porque antigamente era muito tradicional, né? Você ia numa manicure, você fazia a cuticulagem da sua unha, né? Ou na maioria das vezes, quando a mulher ia procurar uma profissional, era porque estava com a unha encravada e pintava muito aquele básico, né? Ou as tradicionais ia para o branco, ou então as mais ousadas ia para o vermelho. Sempre era só aquelas cores, né? Não tinha tanto a questão de decoração. Depois os adesivos. E agora a gente.
Voltamos. Opa. Voltamos, então. Hélio? Pode seguir, Gê, pode seguir. Tem um probleminha Pode técnico continuar? aí, pode seguir. Tá, nós estamos ao vivo, pode seguir. Tá bom. Houve probleminha técnico, mas a gente voltou. E aí, como eu estava falando, Rafa, tem a questão de antigamente era muito básico. Depois a evolução foi a questão das figurinhas, né, que tinham para colocar nas unhas. E hoje a gente se depara com esse mercado com as nail arts, mas ainda assim é difícil achar profissionais que façam, né, nail arts à mão. Então explica um pouquinho pra gente, porque eu acredito que as clientes elas fiquem encantadas com isso, né, mas acaba tendo um problema quando vai procurar outra profissional que não faz. Então, explica um pouquinho pra gente como foi para desenvolver essa questão da nail art. Ok, vamos lá. Do princípio, novamente, a nail art, ela é mais conhecida, assim, hoje em dia como um design de unha gringa, né? Porque hoje em dia é mais tradicional ter esse tipo de trabalho fora do país. Tem poucas pioneiras aqui no Brasil e, felizmente, eu só tive esse desbravamento do meu talento porque muitas das minhas clientes são clientes juvenis e gostam muito desse tipo de decoração. No começo foi um pouco difícil porque eu também não tinha muita coragem de começar a fazer aquilo do nada, né? Não tinha os materiais necessários, mas depois de pesquisar bastante, conseguir bastante informação, até com outras nail designers aqui no Brasil, que hoje em dia são referências, eu consegui desenvolver meu próprio método, né? Atualmente, meu público realmente é mais juvenil. Eu atendo mais ou menos a faixa etária dos 14 até os 23, 24, que são o público que desfrutam desse material que eu tenho a oferecer. Tenho outras clientes, mulheres mais velhas, mais maduras também, que fazem a unha, mas geralmente elas estão mais afim daquele tradicional, que é um encapsulado, uma francesa reversa, uma película encapsulada, aquela borboletinha, uma coisa mais tradicional, né? Que é o que a gente já estava acostumada a ver antigamente nos salões. Agora eu inovei, nós inovamos, nós nail designers, está tendo muita procura, aquelas unhas de vaquinha, animal print com oncinha. Então é uma coisa que é um pouco mais difícil da gente encontrar no mercado, mas graças a Deus eu consegui desenvolver esse método. Não é fácil, porque não tem curso sobre isso na internet, a maioria dos cursos são estrangeiros, então é um pouco mais difícil para mim que não tenho essa habilidade de entender outros idiomas. Mas vamos lá, as mulheres que trabalham com isso no Brasil desenvolveram métodos muito mais práticos. A gente conhece muito o método russo, né, que é com a esmaltação que já sai pronta, é aquela cutilagem russa que é uma coisa que não envolve mais o alicate, mas hoje aqui no Brasil ainda não é aprovado isso, então a gente faz a cutilagem tradicional, que é o que nós oferecemos no ateliê, e a esmaltação em gel, a nail art, vai de acordo com o gosto da cliente. Ela pode fazer ela toda colorida, pode fazer só um pretinho básico. A maior vantagem é que ela já sai pronta, seca da mesa, sem correr o risco de estragar, que é uma coisa muito importante até na nail art. Do gosto da cliente, ela pode fazer o que ela quiser. Só que tem algumas nail arts ainda que são um pouco mais difíceis, porque realmente, fora do país, é muito mais fácil de encontrar os produtos e a maioria das vezes elas encontram adesivos já prontos. Então, aqui é muito mais difícil de fazer isso, e para fazer igual eu faço, que é a mão livre, complica um pouco, porque às vezes eu ainda não tenho aquela prática, eu ainda não tenho aquela técnica, não tenho aquela concentração toda, porque é bem difícil. Uma coisa que eu sinto que me ajudou muito é, por não ter nenhum tipo de curso em nail art, em decoração, eu comecei a testar em casa algumas coisas e eu percebi que uma coisa que me ajudava é que eu sempre gostei muito de desenhar, então deu uma facilitada, mas mesmo assim ainda é um pouco difícil, sabe? Mas do gosto da cliente, quando elas chegam aqui, eu abraço a ideia e o que a gente não conseguir fazer, a gente substitui e faz sempre alguma coisa muito maravilhosa. Ai, que ótimo, então, porque a pessoa já pega a personalidade dela e já coloca na unha e já sai pronta, né? Então, é muito bom por conta disso. Como você falou no começo da entrevista, é uma forma de expressão, né? Sim. Agora, uma dúvida que a maioria das mulheres tem. Ai, será que se eu fizer alongamento e um dia eu quiser retirar, as minhas unhas vão quebrar?
Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque a gente sabe que a mulherada fica preocupada com relação a isso, né? De não se tornar refém de algum procedimento que tenha que ser realizado. Hoje em dia, realmente é uma preocupação muito grande. Todo mundo já passou por um constrangimento de ir numa manicure e acabar saindo com a unha de lá não da forma como a gente desejava, né? Como eu falei, tem muita gente que está começando agora, então vale a pena dar uma credibilidade para a pessoa, porque tem muita nail designer que está começando e tem um trabalho incrível, fizeram cursos com pessoas que realmente conseguiram ministrar e aplicar aquela técnica para a pessoa, então é muito mais fácil de você ter um resultado positivo. Porém, recebo frequentemente clientes tentando fazer restauração nas unhas. E são casos que chegam para mim diversas vezes, coisas realmente trágicas, pessoas que se tornam reféns de um alongamento, de alguma coisa assim. Até muitas vezes as clientes que deixam de fazer o alongamento porque precisam fazer um tratamento na unha, porque realmente machucou ou teve um desgaste. Gente, o segredo é remoção de unha, alongamento, qualquer método, sempre com uma profissional. Se a profissional que você não está fazendo seus atendimentos não é qualificada, procure uma na sua área que esteja um pouco mais acessível e faça a remoção, espera um tempinho para dar um descanso para a unha, porque realmente é um trauma e a gente precisa tratar isso não só nas nossas mãos, mas aqui na cabecinha também, porque a gente fica com muito medo. Mas ontem mesmo eu tive um caso aqui no ateliê que foi, eu fiz uma remoção de uma cliente que ela veio a princípio para fazer o alongamento. Ela já estava com a gente há mais ou menos 1 ano e meio e a unha dela foi crescendo naturalmente e se tornou um banho de gel, coisa que tem muita procura porque tem muita cliente que gosta de ter as unhas naturais, né? E ela veio para fazer a remoção do produto. A remoção foi feita, eu cheguei a postar no meu Instagram. Se depois vocês forem lá conferir, tem outros resultados de pessoas que vêm fazer a remoção do alongamento e ficam com as unhas naturais maravilhosas, intactas. Mas claro, isso exige um profissional, gente. Não pode fazer a remoção em casa, por quê? Quando nós fazemos toda a preparação da nossa unha, a gente faz pequenos desgastes a fim de que o produto, o gel, tenha uma aderência melhor em cima da nossa unha. Quando a gente vai fazer a remoção desse produto em casa, a gente retira de uma forma incorreta que acaba removendo essas camadas de proteção da nossa unha, que são elas que tiram, que fazem ter o efeito famoso unha de papel. Então, provavelmente, se você conhece alguém ou se você espalha por aí que a sua unha caiu e ficou parecendo um papel, eu sei que é mentira. Mas Eu sei que você bom. tirou de forma incorreta. Talvez você tenha tirado para não esperar o dia de ir na profissional, ficou muito agoniada e quis tirar rápido. Aí acabou acontecendo isso. Então, menina, já tá aí a dica. Por favor, não tire com unha, com alicate. Não façam isso, por favor. A nail designer de Né, vocês Rafa? agradece. Rafa, explica pra gente qual a diferença do alongamento com gel e o alongamento com fibra, que eu acho que também é uma dúvida de algumas mulheres, né, quando vão fazer esse procedimento do alongamento, qual procedimento seria melhor? Então, vamos lá. O procedimento os dois procedimentos são bem parecidos, porém, a forma como eles são feitas é totalmente diferente na estrutura, na forma de alongar. Eu recomendo fibra de vidro para geralmente casos de pessoas que já gostem, já tenham uma experiência boa com a fibra, porque em primeiro lugar vale ressaltar que existem casos e todo caso tem que ser avaliado de uma forma totalmente individual. Pode ser que eu goste de usar unha de fibra e tenha uma boa adaptação, como pode ser que outra pessoa vá fazer o uso desse alongamento e não seja tão bom, não seja tão fácil assim, né, a adaptação. Então, nesse caso, eu recomendo sempre fazer a aplicação de gel, ver como é a experiência. Caso a pessoa queira mesmo fazer uma aplicação de fibra, a única coisa que muda é a forma como é feita a extensão. O gel, eu não tô aqui agora para poder mostrar, mas eu prometo que se vocês forem lá no Instagram, tem tudo isso explicado. Eu sempre gosto de reforçar. A manutenção não, a aplicação de fibra também é gel. A gente usa o gel em todo o procedimento. Só que na hora que nós vamos fazer a extensão da unha, colocar o comprimento da unha para se tornar um comprimento, o gel é feito com uma ponteirinha, uma chips, muito conhecida, né?
porque já tem muitas nail designers que hoje em dia trabalham com essa técnica, então muita gente conhece e antigamente era a técnica mais usada. Então a Tips é a forma de extensão do alongamento em gel. Por cima fazemos a estrutura com o gel. Então nos dois métodos usamos gel, ok? Na fibra de vidro são aqueles cabelinhos brancos que a gente fica se perguntando como vira uma unha, mas no final tudo dá certo, que também é usado o gel. Então, as duas técnicas são bem parecidas, a única coisa que muda é essa forma de extensão do alongamento. Com relação às dúvidas sobre adaptação e tudo mais, aí é igual eu falei, tem que ser um caso tratado individualmente, né? Mas a única coisa que muda é isso, e eu recomendo muito, muito, muito o gel. A fibra é muito boa, só que tem aquele mito da fibra ter maior resistência. Isso vai de pessoa para pessoa, mas quando a profissional domina a técnica, esse mito é só um mito mesmo. Porque ambas técnicas são muito boas, muito resistentes, trazem durabilidade. É isso, eu acho. São as maiores diferenças. Entendi. Sobre manutenção, me fala um pouquinho qual o período, né, para realizar a manutenção, se tem algum período que depois seja necessário retirar essa extensão para que a unha venha descansar, se tem algo que seja necessário, que se antigamente era necessário, hoje não, por conta, né, da evolução das técnicas. Explica um pouquinho para a gente e os riscos de não realizar as manutenções no momento certo, né? Ok. Primeiro, a manutenção é muito importante. Não adianta a gente falar que vai fazer só uma aplicação e deixar a unha natural, porque isso não acontece. A gente sabe, quem já tentou fazer isso sabe que não dá certo. A manutenção tem que ser feita em prazos entre 21 e 24 dias. Casos individuais, como unhas roídas ou manutenções vindas de outras profissionais, eu indico fazer com no máximo 15 dias, porque, primeiro, manutenção vinda de outra profissional, eu não sei o produto que ela usou, então pode ser que o reagente dele seja diferente com o produto que a gente colocou. Por isso, eu indico fazer uma avaliação nas unhas antes das manutenções vindas de outras profissionais, para descobrir se a gente precisa fazer uma remoção e uma nova aplicação ou podemos fazer uma manutenção. A manutenção tem que ser feita nesse período, porque geralmente é o período que a nossa unha tende a produzir mais oleosidade ou já crescer o suficiente, precisando ser feita a manutenção. A manutenção não é feita só quando a unha cresce muito. A nossa unha natural produz oleosidade, ela produz muita queratina, e são coisas do nosso organismo que a gente não consegue controlar. Sendo feita essa manutenção no prazo, você evita riscos como uma quebra desnecessária, um machucado no dedo, porque em cima dessa unha tem uma estrutura toda feita a fim de que você tenha maior resistência nessa unha. Se você deixar essa unha crescer, ela vai virar um precipício para você, porque qualquer pancada que você der, a estrutura dela já vai estar totalmente fora do lugar e pode acabar te machucando. Você pode ter uma quebra desnecessária, você pode ter um machucado. Se houver um descolamento e você não perceber, ou se você só ignorar, pode surgir um fungo, entendeu? São várias coisas que podem acontecer, uma alergia, fungo, quebra, são coisas realmente todas trágicas. Então, a manutenção tem que ser feita dentro desse período, porque a gente tem que respeitar o nosso corpo também. Nossa unha reflete totalmente dentro do nosso corpo. Seja na nossa saúde, nossa alimentação, nos nossos cuidados diários. Então, a manutenção tem que ser feita dentro desse período. Passando desse período, pode acabar acontecendo milhares de coisas. Entendi. É interessante falar sobre isso porque a gente vê, né, algumas mulheres às vezes reclamando sobre essa questão de não receber a orientação correta, né, de algumas pessoas, como você falou, sempre é bom procurar um profissional. E o melhor, questionar, né, perguntar, porque é bom a gente ter essas informações, porque às vezes, como você falou, pode vir a ocorrer algum caso de fungo, de algo mais grave, que seja necessário procurar um médico. E é bom você saber a técnica que você utilizou, o tempo que você estava, até para ajudar no processo de medicação, se tiver que acontecer, e outras coisas mais, né? Rafa, me explica um pouquinho sobre a questão de quando a gente coloca um alongamento, a gente tem um tempo para se adaptar com o tamanho da unha, né? Sim. E quais coisas a gente pode fazer
para que a habilidade seja maior. Eu já ouvi falar sobre, eu quero que você me diga se é verdade ou se é mito, que tem mulheres que quando vão, né, passar, abrir uma porta ou dar descarga em algum lugar, vai e bate a unha de frente. Aí depois chega para a profissional e fala assim, nossa, eu não sei porque a minha unha quebrou, eu fiz tudo direitinho, peguei tudo devagarzinho. Então fala um pouquinho para a gente desses casos, né, de até esse processo de adaptação acontecer, que as meninas e mulheres têm que tomar cuidado para não acabar tendo, né, esses desgastes desnecessários. Ok. Esse caso acontece frequentemente. E eu vou contar uma coisa que vai mexer com o coração de todas as clientes. A nail designer sabe quando é uma pancada e quando a unha cai, gente. A gente sabe, não importa o quanto a mentira seja bem elaborada, a gente descobre porque a voz do anjo sussurra no nosso ouvido, tá bom? Primeiro, eu sempre dou essa dica na minha mesa, toda manutenção eu reforço aquilo, porque tem gente que acaba esquecendo, acaba deixando passar mesmo, então é importante. O gel tem até mais ou menos 72 horas, os 3 dias. Eu brinco ainda, falo para os meus clientes que são 3 dias úteis, finais de semana não conta, porque eu sei que tem gente que gosta de beber final de semana, né? Então, 3 dias úteis para o gel estabilizar por completo em cima da nossa unha, a fim de que a gente não tenha nenhum descolamento prematuro e nenhuma quebra prematura. Dicas que eu dou. Tem no Instagram um tutorial de tudo que vocês não podem fazer. Dar descarguinha, tem que ir com o dedinho para poder apertar o botão, pegar moeda no chão, pegar cartão, essas coisas. A gente desenvolve a nossa técnica. Até hoje ainda não consigo, não vou mentir. Mas eu dou a dica, gente. Os 3 primeiros dias são completamente importantes porque você vai estar adaptando com a unha. É uma coisa estranha que a gente não reconhece no nosso corpo de primeira. A gente apanha, digitar no celular vira uma tarefa completamente difícil, mas depois desses 3 primeiros dias é completamente normal. É uma coisa que já faz parte da gente. Se tirar, a gente vai sofrer, porque a gente machuca o dedo, a ponta do dedo fica sensível. Então, quando a gente perde uma unha, é muito pior, porque a gente, além de sentir uma dor, a gente sente o incômodo do dedo estar nu. A manicure sabe quando é uma pancada, por quê? Igual eu expliquei, a gente lixa, faz uma preparação da unha para que esse produto tenha uma aderência bonita na unha, não escolhe, não quebre, não aconteça nada. Quando a cliente chega na nossa mesa e ela tem uma unha que foi feita uma quebra ou uma pancada, a pancada pode ter sido 2 dias antes da unha ter caído, mas aquilo deixou a unha frágil. Então, quando essa unha sair, ela vai ter vários risquinhos brancos por cima dela, que são as camadas de queratina que foram removidas. Provavelmente a unha da cliente por baixo, se já tiver um comprimento bacana, pode ser que ela venha quebrar, porque ela vai ter ficado frágil. E se for uma queda natural, porque pode acontecer por produção excessiva de oleosidade e queratina na unha, a gente consegue identificar também porque a unha vai estar completamente saudável. É muito fácil de identificar. Então, quando a gente escuta, nossa, eu passei a mão no cabelo e a unha caiu. Beleza, pode até ter sido isso que aconteceu, mas provavelmente deve ter havido alguma pancada antes, alguma coisa que lesionou essa unha e balançou a estrutura dela, ok? Então, 3 primeiros dias, meninas, são os dias de completo descanso em casa. Bota o marido para lavar a louça, bota o marido para passar pano, cuidar dos bichos, porque é o nosso tempo de princesa, a gente tem que ficar com a mãozinha para cima. Outros fatores que eu explico nas manutenções e nas aplicações. Os principais inimigos de alongamento são água quente, caldas novas, ok? Não é aquele banho quente que a gente gosta de tomar que vai fazer a nossa unha despencar, mas colocar água quente na mão de molho, pancada excessiva, ficar fazendo a unha de batuque, ficar batendo ela nos lugarzinhos, não pode. Outra coisa que também eu explico eu pego muitos casos de unhas roídas, igual eu expliquei. Para esse caso tem que ser fibra de vidro porque a unha não tem nenhum tipo de espaço para a gente colocar uma unha de gel. A manutenção tem que ser com 15 dias, porque as clientes que vêm fazer uma reconstrução em unha roída têm a mania de ficar com a mão na boca. A nossa saliva é extremamente ácida.
ok? Isso danifica tanto a nossa unha quanto o gel em si. Então, pode ser que haja descolamentos, pode ser que a unha natural descole do alongamento, fazendo ter que ser feita uma remoção e uma nova aplicação. São cuidados que a gente tem que tomar. Então, mãozinha não pode ir na boca, não pode usar a unha de batuque, não pode usar ela para pegar coisas como material. E água quente é a nossa pior inimiga. Mas o banho quente está liberado. Então, meninas, vocês estão com todas as dicas para manter os seus alongamentos em dia. Só vai continuar fazendo coisa errada quem quiser agora, não vai poder reclamar mais. O assunto tá ótimo, mas a gente vai dar um intervalo super rapidinho e vai voltar para continuar falando com a Rafa sobre esse assunto, né, que é a dúvida de muitas mulheres. A comunicação mudou, a formação também. Faça jornalismo ou publicidade no modelo híbrido, com imersão digital e ferramentas Google. Uniaraguaia, conceito máximo pelo MEC. Foi bem rapidinho e a gente já retornou para perguntar mais uma coisa. Rafa, fala pra gente sobre a questão, né, dos formatos das unhas. A gente também teve inovações sobre formatos que antigamente era muito basiquinho, ou quadrado ou redondo. Hoje, com a questão do alongamento, a gente tem outros formatos, né? E fala pra gente, assim, do seu público, qual formato que sai na frente, disparado, assim, que as mulheres mais gostam de utilizar hoje. Olha, hoje em dia tem um preferidinho. Eu nem preciso falar, mas com certeza é o amendoado e o estileto. Amendoado é esse formato assim mais redondinho que parece mesmo uma amêndoa, né? Ele não chega a ser um estileto, que é aquela nossa unha pontudinha, mas ele parece bastante. O formato amendoado conquistou muito o coração de muita gente, por quê? A praticidade dele é muito maior. As nossas unhas quadradinhas são lindas, são maravilhosas, porém elas não têm a maior durabilidade. A gente tem que reconhecer. As quinas das unhas quadradinhas, aquelas duas pontinhas, acabam sendo maior prejudicial para o alongamento, porque aquelas duas pontinhas elas batem tudo, elas ficam sempre bem afiadas, então acaba machucando a gente e a cliente, infelizmente, sempre gosta que tira um pouquinho aquele corte que fica da unha. Na unha amendoada isso não acontece. Ela não tem quina para você bater, ela não tem como você se machucar porque ela é uma unha que já fica muito natural. É uma unha que conquistou muito o coração das minhas clientes porque ela dá uma ilusão de ótica de alongar os dedos. A unha fica mais comprida. Então fica mais bonita. E hoje em dia nossas mãos gordinhas merecem um cuidadinho extra. Vamos deixar elas bonitas, né? O formato, além de ser bonito, é muito prático, não machuca a gente. Tem muita cliente que tem filho, tem bicho de estimação, faz tarefas domésticas, então é o melhor formato. O estileto vem em segundo, porque além de ser uma unha completamente prática, é uma unha cheia de personalidade. Então, tem muita cliente que gosta dessa unha justamente porque parece uma garra e hoje em dia todo mundo repara a mão. Então, usando máscara, ninguém olha mais pra gente, olha só para as nossas mãos. É muita cliente que gosta desse tipo de formato pela praticidade, entendeu? Ocupa menos espaço no nosso dedo, então facilita o trabalho do dia a dia, manusear objetos, são coisas, pequenos detalhes que fazem total diferença. Então, os dois formatos favoritinhos têm sido esses. Em seguida, vem os quadradinhos. E sobre a questão de, né, essa questão de pintura, de escolher, tem algo que esteja no momento como moda, tendência ou não? Cada cliente realmente tem a sua personalidade, né? E acaba escolhendo, ou até fala assim, não, hoje eu quis inovar, quis fazer tal estilo, mas é porque a gente acaba vendo, né? Tem algumas tendências na moda, em roupas que acabam indo para as unhas também. Então conta um pouquinho pra gente, né, ultimamente, o que as suas clientes estão preferindo de cores, de tendência de desenhos nas unhas. Isso que você falou é muito verdade. Tem muita referência de look que hoje em dia vem parar na minha mesa. A paleta de cores hoje em dia, que é uma coisa bem famosa, tem muita cliente que já conhece a sua própria paleta, tem clientes que ainda não conhecem a paleta, mas
se identificam com cores específicas. Então, assim, eu tenho clientes fixas atualmente que eu já conheço. A gente cria muita intimidade, é muito laço, muita afinidade. Então, quando chega na mesa, eu já sei exatamente o que a pessoa quer. Às vezes ela me mostra uma referência, por exemplo, quero trocar a cor da unha. Então é bem mais fácil. Mas trouxeram muitas referências de look para minha mesa recentemente. E não é referência de marca famosa, então colocar adesivo de unha famosa, de marca famosa, já é coisa do passado. Elas gostam das cores. Fazer aquela decoração xadrezinha, colocar um acessório, uma cor específica que lembra alguma marca, um vermelho, um verde, colocar um vermelhinho ali para dar uma lembrada, entendeu? Então, assim, trouxeram muitas referências, mas com certeza o fato, assim, a coisa que mais atrai os clientes hoje em dia, igual eu comentei, é a esmaltação em gel. O fato da praticidade da unha já sair pronta, por conta desses desenhos, é muito melhor. Porque se eu trabalhar ali na unha, fizer 2 horas um desenho numa unha, e a cliente levantar da minha mesa e esbarrar, eu vou chorar rios, eu vou chorar lagos, entendeu? E essa praticidade é maravilhosa, porque às vezes a cliente também nem gosta de fazer muita decoração, mas gosta de passar um esmalte pretinho e sair com a unha pronta. É perfeito. Que você pode dirigir normal, pode botar cinto de segurança, pode pegar a bolsa, pegar a chave. Então, vem conquistando o coração de muita gente. Até quem gosta de fazer a troca do esmalte em casa, não tá tendo tanto problema, porque para quem não conhece a esmaltação em gel, ela é uma decoração definitiva. Ela não sai, ela fica na nossa unha durante todo o período da manutenção. Na próxima manutenção, nós temos uma tela em branco para poder preencher de outra forma. Fazer desenho, fazer aplicação de glitter, do jeito que preferir. Toda manutenção é uma tela em branco para a gente poder criar alguma coisa. Durante o período da manutenção, quem quiser fazer a cutilagem e a reesmaltação em casa, pode fazer. Entretanto, geralmente o esmalte tem que ser um esmalte um pouco mais escuro para poder tampar a decoração que vai estar por baixo. Mas mesmo assim isso não incomoda, porque a unha sempre fica bem niveladinha, não dá aquele... Não fica aquela montanha alta próximo da cutícula que faz a gente ter aquela impressão que a unha tá feia, que a unha já tá ultrapassando da manutenção. Então ela fica bem natural e não acontece esses casos de descolamento também, que é uma coisa que agrega. Pouco produto e muito produto são casos que também geram descolamento. Então isso é uma coisa que a profissional tem que ter em mesa. Ter em mesa e na cabecinha. Entendi. A gente até passou algumas imagens, né, de algumas unhas. Então, clientes da Rafa, vocês podem estar passando com as suas unhas aqui durante a entrevista, tá? E, Rafa, fala um pouquinho pra gente sobre uma questão que a gente está vivenciando, a pandemia. Como é que você tem tomado cuidados, já que você lida diretamente com as clientes, né? Como é que você está lidando com essa questão de agendamento? Quantos clientes você atende por dia? Se você deixou de atender clientes por conta desses cuidados, né, maior. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sobre isso atualmente a minha agenda está fechada, infelizmente para o desencanto de muitas pessoas, muitas clientes já me procuraram, já até me fizeram umas chantagens emocionais falando que era aniversário, era data de casamento. Então assim, gente, infelizmente eu peço desculpa, mas eu preciso da compreensão, porque primeiro, eu já tenho muitas clientes fixas e eu agradeço muito a Deus por isso, porque todas as minhas clientes são maravilhosas, elas não deixam passar data de manutenção, sempre tomam muito cuidado com as unhas, e eu tô me sentindo assim, no momento mais realizante da minha vida, porque todas as minhas clientes, até quem não é minha cliente que me acompanha, sabe reconhecer o valor de uma profissional, gente, porque uma profissional de qualidade é tudo de bom. Tenho muita cliente que entende isso, que sabe do que eu tô falando, porque já teve aquele pequeno desagrado de ir numa profissional que não era muito bem uma profissional, né? Essa coisa da pandemia deu uma quebrada muito brava na gente, porque eu estava acostumada com um fluxo de clientes bem grande. Esse carnaval mesmo foi completamente triste pra mim, porque não tive glitter pra pôr em unha, não tive decoração extravagante pra fazer, não tive nada pra me motivar, então eu fiquei muito triste, mas eu preferi fechar a minha agenda a fim de manter o cuidado que eu tenho com as minhas clientes. Igual eu falei, minhas clientes não são só clientes, elas são partes de mim também.
porque elas se tornam pessoas importantes, entendeu? A gente compartilha tanto da nossa vida, a gente compartilha tanta informação que a gente gosta junto, a gente vive tanto tempo junto, então é normal a gente criar esse laço, essa afinidade. Então eu preciso manter a segurança delas. Aqui onde eu trabalho junto com uma amiga minha e nós temos mais uma profissional pedicure. Ok? Então, a agenda delas está aberta, está tudo ok. A minha, por enquanto, permanece fechada, porém, estamos seguindo todas as medidas de cuidado. As nossas mesas já ficam separadas, sempre ficaram, porque, embora o espaço aqui seja bem ventilado, bem circulado, ainda não é recomendado ficar mais de 3 pessoas num espaço fechado, ainda mais quando se trata de estética. A nossa profissional pedicure também está com a agenda aberta, mas ela está atendendo por enquanto, apenas as clientes que já são fixas, né? Então, quando a gente começou a ter a ideia de fechar a agenda, foi bem complicado, porque teve muita gente que aproveitou a quarentena para pôr unha, porque ia ficar em casa e não ia precisar trabalhar. Só que, gente, não é assim. Infelizmente, nós precisamos garantir a nossa segurança, garantir a segurança das nossas clientes. Como as minhas clientes são minhas amigas, quando eu vejo elas querendo fazer uma aglomeração, eu dou um puxão de orelha, porque eu falo, olha aqui, minha você tem que lembrar de mim aqui também. Então, assim, gosto muito de manter um público grande, poder atender todo mundo, mas atualmente não tem como, gente. Com a piora dos casos de Covid, eu já tenho muitas clientes que vacinaram, eu ainda não vacinei, espero poder vacinar em breve, mas não posso arriscar, não posso ter o peso na minha consciência de provavelmente pode ter sido eu que passei Covid para alguém. Pode ter sido, mas eu prefiro não pensar isso porque até então não corri risco. Todas as semanas a gente faz exames de Covid aqui no nosso ateliê. Até por segurança, porque querendo ou não, a gente atende mãe, atende filho, atende prima, atende parente, atende gente que tem outras pessoas em casa que precisam que nós estejamos com a nossa segurança, ok? Então peço desculpas, meu coração fica apertado, mas a agenda vai ficar fechada por mais um tempo indefinido, gente. Então, galerinha, vocês já estão de olho, né? Assim como a Rafa tem cuidado, tem um lugar também super especial, Rafa, vou dar uma super dica para quem é de Goiânia, para quem gosta de conhecer lugares novos, né? Que é o Ilhas do Lago Eco Resort, que eles também estão tomando todas as medidas cabíveis para ser um ambiente de descontração, né? Já que a gente está tendo que enfrentar essa quarentena, tá tendo que enfrentar esse período de trabalhar de home office, onde a gente trabalha 3 vezes mais, porque são muitas demandas para a gente atender. Então, vão lá conferir, né, as redes sociais, conferir as promoções. Se você tiver um tempinho para descansar, para relaxar, vai ser um ótimo lugar. E, Rafa, eu vou aproveitar, né, apesar que o tema tá maravilhoso, para a gente encerrar a nossa entrevista, mas eu queria que antes você falasse onde fica o espaço do seu ateliê, né, as suas redes sociais, para o pessoal ir lá conferir as dicas, conferir quando a sua agenda ficar aberta de novo, né, para já ir marcar um horário com você e acompanhar as suas artes. Ok, gente, o espaço chama Alternative Nails, ele fica localizado no Vila União, bem próximo ao Jardim América, próximo ao Colégio Fractal, no Terminal Bandeiras, ok? Ele é bem, assim, fácil de se encontrar. Se vocês colocarem no Google Alternative Nails, vocês encontram a localização com muita facilidade. Se vocês precisarem, as minhas redes sociais, atualmente o Instagram é o que eu mais uso. Tenho muitas informações lá para quem gosta de alongamento. Quem está começando a fazer alongamento agora, estou dando algumas dicas muito legais lá. @Rafaela com PH, 2 L's, .nails, ok, meninas? Quem precisar pode mandar mensagem lá também. Queria mandar um beijo para todo mundo, já que agora é o nosso fim. Beijo para todo mundo, gente. Um bom dia. Rafa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter dado várias dicas para as meninas, né? Gente, corre lá, vão conferir, né, todo o material que a Rafa deixa lá disponibilizado para vocês, de dicas, ideias para vocês utilizarem na unha de vocês. E assim a gente encerra mais um DM Mulher. Muito obrigada. Se demitir para seguir um sonho. Chegar num país sem saber dizer bom dia. Disputar a grande final. É mais que frescor.
é frieza. Novo Quasar Ice, feito com o ar gelado da montanha. Quasar